Olá, pessoal. Essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre síndromes hipertensivas na gravidez ou na gestação. Essa matéria é um pouquinho extensa, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar lá no fórum. Então, para começar, a gente precisa relembrar o que é hipertensão arterial. Então, uma pressão alta é considerado alta maior, né? Que 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio. E isso tem que ser verificado pelo menos 2 vezes para ser considerado alta. Hoje em dia já se fala no menor que 12 por 8, mas em gestantes, porque pode acontecer num período dessa pressão se elevar um pouco mais, é considerado esse valor, que ela está hipertensa se permanecer esse valor por mais de 2 medidas. A gestante sempre a gente vai verificar a pressão nela sentada. A gente não verifica a pressão de gestante deitada. Então, isso é um ponto que vocês precisam sempre lembrar. E essa medida deve ser verificada naqueles aparelhos mais antigos mesmo, de coluna de mercúrio, porque esses aparelhos eletrônicos que nós usamos, ou esses com pilhas, muitas vezes eles não dão certo, a pilha está descarregada, então usar os aparelhos tradicionais mesmo. Proteinúria. Então, o que é proteinúria? A proteinúria, ela não pode ficar sendo liberada na urina. Um pouco de proteína às vezes sai na urina, mas não é normal. Então, durante 24 horas, se tiver liberado esse aqui, um ou mais, significa uma cruz ou mais na fita, em 2 ocasiões, é uma fita que a gente mede no pré-natal. A gente coloca essa fita na urina da paciente e aí a gente vê se tem presença de proteína. Pode ser uma evidência de que essa pressão pode estar começando a ficar alta ou que essa mulher está com alguma infecção na urina. Também, por quê? Porque a proteinúria na urina, né, é o excesso de filtração desse rim, de que está filtrando demais. Ou os glomérulos renais não estão reabsorvendo as proteínas que deveriam reabsorver. E quem regula essa pressão arterial? Os rins. Então a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente acontece isso na diabetes e na pressão alta. Então, vamos lembrar aqui, ó. Hipertensão crônica. A hipertensão crônica é quando a mulher já tem antes da gravidez, ou foi diagnosticada na gravidez até 12, assim, mais ou menos 20 semanas, 12, 20 semanas de gestação, e que essa pressão continua se mantendo alta depois que ela ganha bebê. Aí é chamado de hipertensão crônica, não hipertensão gestacional. E pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que a gente escuta tanto falar desses dois. Então, a pré-eclâmpsia, a pressão alta ocorre após 20 semanas de gestação ou antes em casos de doença trofoblástica gestacional ou hidropsia ou hidrópsia fetal. O que é isso? Doença trofoblástica são como se fosse tumores internamente no útero dessa mulher. É raro, mas pode acontecer. E aí essa pressão pode subir antes. E hidrópsia ou hidropsia fetal é o feto, ele começa a ficar todo edemaciado, são patologias também. E essa hipertensão vai estar acompanhada de proteinúria, perda de proteína na urina, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto. Então, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia são patologias obstétricas. Ninguém tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia fora da gravidez. Então, se desapareceu até 12 semanas pós o parto, a mulher teve pré-eclâmpsia ou até mesmo uma eclâmpsia, que vocês vão aprender a diferença, mas não hipertensão crônica. Porque se permanecer, aí hipertensão crônica. Na ausência de proteinúria, também pode acontecer quando essa mulher começa a ter umas dores de cabeça muito frequente, distúrbios visuais, então ela tem escotomos que parecem uns pontos luminosos, a visão fica turva, escura e pontos luminosos, dor abdominal, a plaqueta diminui, aumenta as enzimas hepáticas. A pré-eclâmpsia ela é classificada em leve ou grave. Então, vai ser de acordo com o que tiver comprometido nessa mulher. Então, a pressão arterial diastólica, que é a mínima, tem que estar maior que 110 milímetros de Hg, de mercúrio. A proteinúria vai estar maior que 2 em 24 horas, vai ter 2 cruzes na fita urinária, vai estar urinando pouco ou ligúria.
os níveis séricos de creatinina vão estar maiores que 1,2, sinais de encefalopatia hipertensiva, então tem dor de cabeça, distúrbio visual, vai ter dor no epigástrica, né, e no hipocôndrio direito, então ela reclama de como se fosse uma dor no estômago, uma dor lateral ao abdômen. A evidência clínica ou laboratorial de coagulopatia, então é feito o exame e as plaquetas estão alteradas, estão diminuídas, tem aumento de enzimas hepáticas, que é TGO e TGP ou AST-ALT, tem alteração do DHL ou LDH, que é a mesma coisa, que é o lactato desidrogenase. Quando que ele aparece? Quando está tendo um estresse orgânico, o organismo está sofrendo um estresse. E aí acaba destruindo as células e tecidos do corpo. Tem presença de esquizócitos em esfregaço de sangue periférico. Quando a gente faz hemograma das pacientes, isso em tudo, tá? Sempre. A gente faz o esfregaço, que é chamado o diferencial do hemograma. Esse diferencial, o biomédico, ele vai olhar no microscópio e olhar com a contagem das hemácias, dos glóbulos vermelhos, né, dos glóbulos brancos, e aí nesse diferencial apresenta esses esquizócitos. O que são isso? É uma hemólise. Os glóbulos vermelhos, eles ficam cheios de pontas, fica diferente do que o habitual. E além disso pode ter AVE, né, acidente vascular encefálico ou AVC, sinais de insuficiência cardíaca ou cianose, ou o bebê vai começar a crescer pouco, ou vai ter uma diminuição do líquido amniótico. E a eclâmpsia? O que é a eclâmpsia? A eclâmpsia, a diferença para a pré-eclâmpsia é que na eclâmpsia eu tenho a pressão alta, só que eu tenho convulsão. Então, enquanto eu estou tendo só aquela pressão alta, é pré-eclâmpsia. A mulher partiu para a convulsão, evoluiu para a convulsão, ela teve eclâmpsia. Então, é a presença de convulsões tônico-clônicas, né? E que pode levar a mulher ao coma, devido a um quadro hipertensivo. Também isso acontece na gravidez, no parto e no puerpério imediato. Lembra que tem que desaparecer até 12 semanas de gestação, se não é hipertensão crônica? Então pode aparecer no puerpério imediato. Hipertensão gestacional sem proteinúria? Tem. Pode aparecer tardiamente, por isso a gente tem que seguir algumas recomendações obstétricas. Eu tenho que sempre observar se essa hipertensão é transitória na gravidez, se é uma pressão que retorna ao normal, a pressão está alta, retorna ao normal até 12 semanas após o parto. Se essa hipertensão é crônica, então ela já tinha pressão alta antes, ou permaneceu depois da gravidez, então pode ser indícios de hipertensão gestacional sem proteinúria, mas eu também tenho que ficar atenta. Proteinúria vai me dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, eu preciso ver essa hipertensão gestacional também sem proteinúria, que também pode acontecer e pode levar a mulher a risco. E tudo isso que nós falamos são síndromes hipertensivas na gestação. Então, o que a gente tem que fazer? Então, na pré-eclâmpsia e eclâmpsia, pode ter aumento rápido de peso, ela começa a ficar com edema de face, ela vai ter outros sintomas sugestivos de doença, vai precisar monitorar essa mulher, vai ter que verificar a pressão direto, isso quando ela vai ser internada. Antes disso, eu tenho que verificar a pressão dela constantemente, então ela tem que fazer controle de pressão. Quando eu fazia pré-natal, eu não fazia pré-natal de alto risco, mas eu tinha pacientes que iam pro alto risco, né? Porque a enfermeira não faz de alto risco. Mas eu pedia para elas irem lá um dia sim, um dia não, para eu avaliar essas mulheres. Isso é super importante. Na pré-eclâmpsia leve, as gestantes de preferência são hospitalizadas, e porque principalmente no começo, para eles verificar a pressão, além disso o repouso, ela tem que ficar de repouso relativo no leito, tem que diminuir o sal, né? Tem dieta normossódica na comida. Aqui repetiu, é a mesma coisa. Na pré-eclâmpsia grave, elas têm que ficar internadas e geralmente até ganhar o bebê. Isso é importante. E quando ela chega mais ou menos na idade gestacional de 34 semanas, a gravidez é interrompida. Essa interrupção que fala aqui não é abortamento não, tá, gente? É parto cesariana, para não colocar em risco a vida da mulher. Também tem a conduta conservadora, né? Que na pré-eclâmpsia grávida, a idade gestacional entre 24 a 36 semanas, é feita uma monitoração materno-fetal rigorosa, eles já entram com sulfato de magnésio.
Gravem esse nome, sulfato de magnésio, é uma droga muito usada nessas síndromes hipertensivas. Se vocês forem trabalhar em maternidade, vocês verão. Então, é muito importante que essas gestantes sejam observadas durante 24 horas para verificar a conduta que vai fazer, né, nessa mulher. Então, geralmente administra magnésio. Como elas chegam de 24 a 33 semanas, começa a se aplicar betametasona. O que é betametasona? É um corticoide para amadurecer o pulmãozinho do bebê. Lembra que eu falei que o pulmão é a última coisa que amadurece, quando a gente estava falando lá de mudanças do corpo da mulher por causa do bebê? É a última coisa que amadurece. E precisa estar maduro para esse bebê poder sobreviver, né, extraútero. Também um antihipertensivo muito utilizado é a hidralazina, tá? Aqui tá ou nifedipina, mas o de escolha geralmente é a hidralazina. É colocado ringer lactato, às vezes a dieta é até suspensa, e aí eles entram com soro ou uma dieta mais leve. E na eclâmpsia, que a mulher tem a convulsão, né? Tem que ter um cuidado redobrado. Então, vai ter que manter um ambiente silencioso, tranquilo. Tem mulheres que convulsionam só com barulhos extremos. Geralmente, na eclâmpsia, a mulher chega aí para UTI, para vocês terem uma ideia. Decúbito elevado, precisa de oxigênio, precisa de veia calibrosa, precisa de catéter vesical contínuo, ela tem que ficar de repouso absoluto no leito, na eclâmpsia. Qualquer estímulo ela pode convulsionar, então não tem como a gente deixar essa mulher sem um catéter vesical. A eclâmpsia, terapia anticonvulsivante, o sulfato magnésio é a droga de eleição. E pós-parto, vai observar essa mulher se os exames laboratoriais dela vão estar normal, porque pode evoluir para uma outra doença mais grave, que nós vamos falar. E a expectativa é que essa hipertensão desapareça, né? Como nós já falamos, para não ser caracterizado como uma hipertensão crônica e ela não ser dependente de remédio o resto da vida. Mas isso não depende da gente, vai depender de como o organismo dela vai reagir. Essa é a doença mais grave que pode evoluir, né? A pré-eclâmpsia, ela é uma complicação, né? Ela complica e pode evoluir para síndrome HELP. Eu trabalhei muito tempo em maternidade, em centro obstétrico. Eu já cuidei de uma paciente com síndrome HELP. E essa paciente, ela evoluiu para síndrome HELP, ela ficou um tempo na UTI, depois ela saiu da UTI, foi para o alojamento conjunto, na época eu trabalhava no alojamento conjunto. Mesmo assim, depois ela acabou complicando no alojamento conjunto, ela desenvolveu embolia pulmonar e ela foi a óbito. Em toda a vida que eu trabalhei, em toda a minha vida que eu trabalhei em maternidade, foi o único caso que foi a óbito, foi por causa de uma síndrome HELP que acabou evoluindo para uma embolia pulmonar também. Acontece uma hemólise, né, nos glóbulos vermelhos dessa paciente, as enzimas hepáticas todas se alteram, e aí aqui está dizendo que é um agravamento da pré-eclâmpsia. A síndrome HELP é classificada como completa e incompleta. Para ela ser completa, eu tenho diminuição das plaquetas, tenho lactato aumentado, tenho bilirrubina, tenho TGO, que é a enzima do fígado, também maior que 70. E a incompleta, eu vou ter apenas um desses dados laboratoriais, ou dois, tá? Ou esse, que é para ser considerado a síndrome HELP. Na completa, eu tenho todos. Como que trata a síndrome HELP, né? Então, na verdade, o tratamento vai ser controlar a pressão alta dessa paciente, lutar para que os rins delas continuem funcionando, que o fígado continue funcionando, que todos os órgãos continuem funcionando, porque ela vai começar a ter hemólise. Então, porque acontece uma falência múltipla de órgãos, os órgãos não aguentam mais. Então, é uma luta constante para que para a gente conseguir manter essa mulher viva por todo o problema que a pressão alta da gravidez causou para ela. E alerta da falência múltipla de órgãos, como eu falei, então a gente tem que sempre verificar, ó, se o pulmão, como que esse pulmão tá, lembra que eu falei, aquela paciente que eu cuidei, ela evoluiu para uma embolia pulmonar. Então, é esse o perigo maior da pré-eclâmpsia, evoluir para síndrome HELP. E, só para vocês terem uma ideia, de 19 a 27% do risco de recorrência de HELP em mulheres com pré-eclâmpsia, tá?
tá? Então, muitas mulheres com pré-eclâmpsia pode evoluir sim para síndrome HELP, e é isso que a gente tem que estar atento. Então, rapidamente, essa foi a aula dessa semana. Na semana que vem a gente vai falar sobre as síndromes hemorrágicas. Espero vocês no fórum.